paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Rosa Brandão, da Igreja Missão Apostólica. Estarei gravando uma série de estudos para edificar a sua vida, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. O intuito desses estudos não é de fazer um tratado teológico de cada assunto, mas sim trazer à luz bases bíblicas para uma vida de vitória. E no caso de novos convertidos, proporcionar uma introdução a esses assuntos tão importantes. A linguagem que será usada será bem simples e objetiva, colocando em primeiro lugar a importância de se entender os princípios espirituais que mudarão a sua vida. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, sentar e estudar a palavra de Deus e mergulhar fundo na palavra de Deus. Serão 23 temas que serão abordados: salvação, batismo, a Bíblia, oração, como testemunhar, dízimo e oferta, ministério apostólico, o jejum, igreja, o corpo de Cristo, o mundo espiritual, ser servo, religiosidade, trindade, a lei e a graça, a luta da carne contra o espírito, quebrando o jugo, cura interior, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a unção, batalha espiritual, o chamado de Deus e evangelização. 23 temas que serão bênção para a sua vida. Saiba de uma coisa: Deus é a resposta, não importa a pergunta. Glória a Deus. Hoje vamos falar acerca da salvação. O texto base é em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é salvação? Você aceitou Jesus, o reconheceu como seu único e suficiente Salvador, você foi salvo. Mas o que isso efetivamente significa na sua vida? Ser salvo significa ser livre de uma determinada sentença ou acontecimento através da obra realizada e consumada por Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, todos pecaram. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ainda, o salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Sendo assim, irmãos, a salvação é a libertação dessa sentença, a fim de nós não sofrermos a morte eterna, que significa a separação perpétua de Deus em relação às nossas vidas e de tudo que o Senhor representa. Ou ainda a morte no espírito, que significa a total obstrução do canal que pode nos colocar em contato com Ele aqui na terra. Algumas pessoas questionam acerca de céu, de inferno. Algumas falam que o céu não existe, outras falam que o inferno é aqui. Nós vamos ver à luz da palavra acerca do céu, acerca do inferno. Vamos lá? O inferno é a ausência total de Deus. Muitas pessoas dizem não haver céu ou inferno, ou ainda creem. Algumas pessoas creem no meio termo ali, entre as duas coisas, um lugar que chama purgatório. O que seria isso? Seria um lugar onde a pessoa iria pagar os seus pecados e depois que estivesse purificado, iria para o céu. E outras ainda falam a respeito da reencarnação, ou seja, voltar à terra em outro corpo para compensar tudo aquilo que porventura se tenha feito em vidas passadas. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te dizer que tudo isso
porém, nega completamente o sacrifício redentor de Cristo na cruz pelo pecado da humanidade e vai contra toda a doutrina bíblica. Pois no céu não se chega por mérito próprio, por mérito pessoal, por penitência ou mesmo por qualquer tipo de compensação, mas sim e unicamente, exclusivamente por meio da graça, do favor imerecido. Nós não éramos merecedores, mas a graça nos alcançou. Não é por mérito pessoal, é pela graça que nós somos salvos. A Bíblia diz que existe um céu, que é o lugar onde Deus habita com os seus anjos. Um local de paz, de consolo e de um eterno gozo no Espírito. Acerca do céu nos fala no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, do versículo 9 ao versículo 27. Pegue sua Bíblia, leia e você vai ver que está falando acerca do céu, acerca desse lugar aonde está reservado para minha e para a tua vida. E também existe o inferno, local de tormento, de dor e de eterna ausência de Deus e de tudo que diga respeito, tudo que lhe diga respeito, tudo que diga respeito a Deus. Um local preparado para Satanás e os seus anjos. Mateus capítulo de número 25, do versículo 41 ao 46, nos fala acerca do inferno. Mas, pela queda, o homem passou a tê-lo como destino, a menos que tenha um encontro com Cristo. Vamos conhecer mais da salvação. O inferno, irmãos, não é a vontade de Deus para o homem. E nem é, muitos erroneamente pensam que é o lugar para onde Deus quer o mandar. Ou se ele fizer, ou deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo. O inferno é uma opção do próprio homem, pois Deus não o criou no inferno para que ele, pelo esforço, alcançasse o céu. Pelo contrário, Deus o fez e o colocou no paraíso e na sua presença. O homem optou por afastar-se. Portanto, Deus não manda ninguém para o inferno, pois todos já estão indo para lá naturalmente. Porém, Ele nos oferece a opção do céu por meio de Jesus Cristo. Conforme o que foi determinado espiritualmente, somente a morte pagaria o preço do pecado. Quando o povo no Antigo Testamento comparecia diante de Deus para se purificar, ele transferia simbolicamente o pecado a um animal pela imposição de mãos. Quando aquele animal era morto, estava dessa forma simbólica, pagando o preço pelo pecado do povo. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso, o sacrifício de animais realizados no Antigo Testamento. Mas, contudo, era necessário uma entrega perfeita para poder remir completamente o pecado da humanidade de uma vez por todas. Por isso que Deus enviou Jesus, seu Filho, para pagar o preço desse pecado definitivamente. Fomos assim comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Nós não podemos nos esquecer, na palavra de Deus, alguns textos importantes que falam acerca da salvação. Que nós temos que ter esses textos na nossa mente, no nosso coração, para sabermos o quanto é importante a nossa salvação. Já lemos no capítulo de João, versículo de número 16, a respeito da salvação, do amor de Deus pelo homem, dando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8,
nos fala que a salvação ela é obtida pela graça e não por obras. Pegue aí a sua Bíblia e abra juntamente comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não é de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, é dom de Deus. Então não é por obras, não é por mérito pessoal, é pela graça que nós somos salvos. Atos capítulo de número 4, versículo de número 12. Outro texto muito importante que nós não podemos nos esquecer. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, quando nós levantamos as nossas mãos, aceitamos o Senhor Jesus como o Salvador das nossas vidas, nós recebemos o Senhor e o nosso nome é inscrito no livro da vida. Porém, se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, como diz em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15. Marcos 16:16. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Amém? Conclusão, irmãos, o amor de Deus por nós é tão profundo que o levou a providenciar o preço de sangue de resgate das nossas almas. Fomos comprados por alto preço. Pertencemos a Deus pela fé em Jesus Cristo. A salvação é o plano de Deus para cada ser humano. Eu quero convidar você nesse momento a declarar juntamente comigo a palavra de Deus nesse momento. Diga assim: eu recebi Jesus Cristo em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Eu o confessei com minha boca diante dos homens e do mundo espiritual. Conforme a palavra de Deus diz, eu creio que estou salvo e pela fé estou pronto para viver uma vida abundante com Cristo aqui na terra e a vida eterna com Cristo lá no céu. Eu não mereci, nem fiz nada que pudesse pagar por essa salvação, mas Jesus o fez por mim, derramando o seu precioso sangue na cruz. E por causa disso, eu jamais viverei a minha vida de antes. A minha vida foi transformada. Eu fui perdoado, estou livre, sarado, salvo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e recebeu de Deus, que espero que o seu nome seja escrito no livro da vida e você tenha uma vida de abundante na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus abençoe. Até o próximo estudo. Amém?